Se eu fosse preparar uma pessoa para fazer uma prova, e eu pegasse só para fazer a prova, a gente não está falando de mais nada, e eu preparo ela só digitalmente, com toda a matéria. Bum, tá aqui, ó. Tudo que você precisa saber. Tipo, o cursinho inteiro digital. E aí a outra pessoa tinha que ir no presencial. Eu bato que estatisticamente quem vai no digital ganha mais. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Eu estou criando um produto, mas esse produto eu não estou conseguindo, já faz um tempo que eu estou nisso, eu não estou conseguindo fazer ele gravado, porque eu não consigo imaginar, eu quero tirar uma pessoa de um ponto A para levar para um ponto B, e no gravado isso eu não consigo. Então, eu só consigo ficar na ideia, na minha cabeça, de uma mentoria, do individual. Eu não consigo, sabe, desenvolver uma forma de criar esse curso para ele escalar. E aí, por isso, eu não consigo encaixar no Fórmula. Eu vou pegando coisas do Fórmula, eu não sou aluna ainda, mas eu tô com muita dificuldade de criar um produto dessa forma. E você quer criar? Sim, sim. Mas essa estratégia de início, entendeu? Você falar assim, não, então eu vou vender primeiro uma mentoria, vou criar meus depoimentos, e aí Quantas mentorias você já vendeu? olha, sem ser aqui no Insta, eu vendi umas 4 mentorias. Tal. E nessas 4 mentorias que você vendeu, é o suficiente para você? Como assim, o suficiente de... Você está satisfeita com esses 4? Não, É o que não. você queria vender quantas? Muitas. Eu, como todas as pessoas, só eu quero um 6 e 7. Não, vamos com calma. Vamos com calma. Mas peraí, você vendeu 4. Porque Sim, mentoria individual, você deve ter um limite de quantas pessoas você consegue atender. sim, exatamente. Se você batesse uma varinha de condão agora, você tinha que atender, tá? Na varinha de condão não ia fazer você atender, não. Você só ia vender. Quantas você queria ter vendido? Olha, hoje que eu consigo atender no individual, 30. 30 por quanto tempo? Quanto tempo demora para atender essas 30? 8 semanas, 2 meses. Então, no seu mundo ideal, você queria 30 por 8 semanas, certo? Então, é o que eu imagino, com o produto que eu tenho hoje, é o que eu imagino que eu conseguiria fazer. Aí eu Total. não, uma dúvida que eu tenho também é se nesse processo eu vou conseguir gravar e com a minha entrega, com a entrega que eu vou fazendo no ao vivo, Acho que você está eu tentando responder 2 coisas ao mesmo ao mesmo tempo, tempo. matar 2 coelhos. E assim, até dá para matar, mas você chegou com uma condição muito forte para mim. Você chegou Tá, botando na mesa, falando, eu não consigo entregar mais de um. entendi. E eu não sou especialista na entrega. Eu até sei fazer bastante coisa, mas eu sou especialista em venda. Então, isso venda pelo digital. Então, eu estou tentando resolver um dos problemas primeiro para você. Tá, E aí a gente vai por partes, né? ok. Porque eu acho que se você tentar resolver os dois, a pessoa já chega assim, colocando, cara, não tem jeito. Impossível. Aí eu falei, tá bom, vamos por partes, vamos tentar uma coisa que tem jeito então, né? Eu não sei, um approach, o que você acha de eu te ajudar a vender 30 mentorias em Eu, vez de eu 4? acho, eu acho É um ótimo. bom começo? É um bom começo. Então É tá um bom. bom começo. O melhor jeito de você vender 30 mentorias, sabe com o que é? Não. Com a fórmula. Sim, é o que eu acredito. A fórmula de lançamento é um método de venda que não precisa vender um produto gravado. É que você vê as pessoas vendendo um produto gravado, que é mais escalável. Mas você pode entregar na unha também, se você quiser. Assim, na unha eu não quis colocar
uma tensão na palavra, tipo, desmerecer, não. Eu acho que tem coisas que a gente precisa fazer um a um. E se você acha que essa é uma, eu queria deixar você fazendo isso por um bom tempo. Entendi. Então, Foi nada, há muito tempo nada pensando sobre vem. isso. Então, assim, é engraçado que você falou assim, ah, cara, eu não tô conseguindo encaixar com a fórmula. Mas eu não entendi ainda, eu não tive clareza sobre por que não. Porque talvez eu tenha passado a impressão que você só usa a fórmula para vender alguma coisa gravada. Talvez eu tenha entendido isso, Uhum. ou talvez quando eu olho para a fórmula, eu fique muito presa na questão da escala. Você entendeu? Eu fico muito presa na questão de escalar, porque eu não sou aluna da fórmula ainda. Então, mas eu acompanho você há muito tempo, só que é aquela coisa, né? O conteúdo Mas, gratuito, ele ó, pode te ajudar, como ele pode também te dar uma rasteira, porque você ó, começa a ficar, de 4 para 30 é escalar. sim, Ela te ajuda a escalar. Você fazer lista de espera. Tem muita gente que vende produto que não tem como atender mais. Eu entrevistei um casal que usava no restaurante dele para vender umas paradas no restaurante, uns eventos. Ele fazia uns eventos, sabe? E uhum, ele falava, cara, lotava o restaurante, não tem mais como vender, mas é melhor lotado do que não. Até porque quando você lota, você acaba criando uma lista de espera. Quando você cria uma lista de espera, você fica mais confiante em aumentar o preço, né? sim, Poxa, você tem uma lista de espera, e aí você vai aumentando. Chega uma hora que não dá para aumentar para 1 bilhão. Tudo tem limite. Árvores não crescem para o céu, como diria alguns investidores. sim. Mas eu acho que é uma excelente ferramenta para isso. Eu acho que você não precisa pensar em gravar um produto digital, não. Agora, Porque eu acho isso que também acaba sendo você uma está tentando matar dificuldade dois de coelhos, muita mata um de gente. cada vez. Não, é uma Vai na dificuldade sua. entrega. Esse negócio tem uma dificuldade de muita gente, talvez seja uma ferramenta que te dê mais paz de ter essa dificuldade. E Sim. ó, eu E respondo perguntas quase todo dia. Às vezes respondo perguntas pelo Insta, às vezes respondo por aqui. Eu vou te falar, essa dificuldade é rara. Não quer dizer que não exista. Se eu perguntar para 200 pessoas, alguém vai levantar a mão. Mas se eu for lembrar, assim, eu lembro, posso talvez contar nos dedos quando uma dessas perguntas foi me perguntada. É muito entendi, raro. As pessoas entendi. conseguem entender uma coisa. Eles conseguem entender que o melhor jeito de você ensinar alguém é num a um. Não, nada bate. Nada bate. Mas quando a maioria das pessoas queria que eu ensinasse a fórmula nela no a um. Queria que eu sentasse do lado, a gente conversasse, eu explicasse, mostrasse. Mas não é possível. Eu não tenho essa opção. Então aí ela começa a ver, ou ela aprende de outro jeito, ou ela não aprende. Aí ela começa a perceber que existem versões mais diluídas disso. E a versão diluída disso é um treinamento de um para muitos. Acontece isso no cursinho, sei lá, de pré-vestibular, você vai de um para muitos. Nem todo mundo pode pagar aquela quantidade de professor particular sozinho, né? Aí ele vai para um cursinho. O cursinho é melhor que um a um? Não Não, necessariamente. não, provavelmente não. Não tem atenção customizada, uma atenção mais assim. O professor tem que correr com a matéria, independente se você já está entediado ou se você está precisando mais de ajuda. Não tem como o cursinho bater um a um. Mas você tem dinheiro para pagar 20 professores? Não, provavelmente nem não todos nós temos. É a mesma coisa da academia. Qual que é melhor? Cientificamente, isso é científico. Científico. Estatisticamente, o personal trainer é melhor. Não tem como bater. Eu sei que tem algumas pessoas que são exceções, mas vamos pensar num ponto de vista estatístico. Mas por que todo mundo não tem um personal todo dia? Caro, né? Pela questão financeira, né? Por exemplo, né? É caro. É por isso que negócios como a Smart Fit dão muito certo. Ou muito errado.
certo para eles, mas nem todo mundo vai. Dá muito certo. Que bom que tem. Mas você partir do princípio que não tem uma versão de lida, quer dizer que você nunca poderia escrever um livro. Você está proibido agora de escrever um livro. Por quê? Você não acredita que o livro é capaz de impactar pessoas. Ó, eu li esse livro aqui, ó. Hábitos Atômicos. Adoraria que o James Clear estivesse do meu lado, tivesse me ensinado tudo isso, mas ele não tá, não tem disponível. E esse aqui também, ó. Desk Column. Pô, adoraria que o Chip Heath e o Dan Heath estivessem aqui fazendo essas paradas pra mim. Ó, li esse aqui que o cara já até morreu. Dale Carnegie, clássico. Pra mim, esse é um dos livros mais importantes, assim, que eu queria, sei lá, ensinar, discutir com meu filho. Ah, tô estudando para um curso de Arraias. O conhecimento não é de só um a um. Ele é possível ser feito isso. A maioria das pessoas pegam isso. Você começa a entender isso. Ah, cara, é possível. Não é perfeito. Mas se você quiser começar pela mentoria, você pode. Você pode vender até a fazer para ele. Eu podia... tem 5 níveis que eu explico aqui dentro da forma dos níveis de produto, né? Vamos lá. Está em bônus. Ó, como criar um produto digital. Eu explico direitinho. Cara, olha o tanto de aula que eu tenho só para criar o produto. Isso é só bônus. Conceitos, como é que você precifica, como é que você formata, como o curso, como é que é a estrutura, como é que é os módulos. Detalhes finais. Ah, e se eu for lançar mentoria? Tem um vídeo para isso. Ó, mentoria, vantagens e desvantagens. Qual que é a estrutura de uma mentoria? Depois tem um formato que chama Mastermind, que é outro tipo de produto, não vou entrar muito aqui. Como é que faz? E se eu for vender uma consultoria privada? Aqui, e se eu for vender um peixe assado? Peixe assado é o tipo de produto mais caro que você pode vender. É o produto onde você faz para a pessoa. Na Então, se eu verdade, fosse eu tô vender o misturando peixe assado, muito. se eu fosse vender o peixe assado para você, que eu chamo de peixe assado, eu não ia te ensinar a pescar, eu ia te dar o peixe pronto. Eu ia fazer o seu lançamento para você. Isso aí é o mais caro que pode acontecer. Então, assim, cada detalhe, como é que estrutura cada coisa, a gente explica lá. E aí você começa a perceber que não é tão diferente, você não é tão diferente assim das outras pessoas quanto você imagina. É só que você não tem muito exemplo, você não está rodeada nesse mundo paralelo, né? Você está sozinha vendo o mundo com seus olhos de hoje. E esses olhos de hoje te fazem acreditar que não dá para entregar de outro jeito. Eu vou te falar, a maioria dos meus alunos, quando vão para o digital, eles acham o digital mais eficiente. Mais eficiente, isso é, traz mais resultado. Mas como é que pode? Cara, é muito fácil. Quando você vai dar um curso presencial, você tem que falar, a pessoa tem que escutar. E aí você começa a perceber que não é tão diferente, você não é tão diferente assim das outras pessoas quanto você imagina. É só que você não tem muito exemplo, você não está rodeada nesse mundo paralelo, né? Você está sozinha vendo o mundo com seus olhos de hoje. E esses olhos de hoje te fazem acreditar que não dá para entregar de outro jeito. Eu vou te falar, a maioria dos meus alunos, quando vão para o digital, eles acham o digital mais eficiente. Mais eficiente, isso é, traz mais resultado. Mas como é que pode? Cara, é muito fácil. Quando você vai dar um curso presencial, você tem que falar, a pessoa tem que escutar e ela tem que lembrar. O digital ela vê 20 vezes. No presencial você tem X horas para dar, sei lá, você tem 8 semanas para te dar mentoria. Depois ela tá por ela, a não ser que ela pague mais. Aí você fala, pô, no digital você consegue escalar isso. Eu dou 2 anos de suporte para meus alunos. Se eu fosse dar um presencial, não dá para dar 2 anos de suporte. Eu vou estar lá na frente do cara. No digital, você pode ir mais rápido nas áreas que tem mais facilidade. Você pode rever 20 vezes. É muito mais eficiente. O digital é mais eficiente que o presencial. Quando as pessoas ensinam, eu acho que se eu fosse estudar, se eu fosse preparar algumas pessoas Eu para prestar acredito muito vestibular, nisso hoje. se eu fosse preparar uma pessoa para fazer uma prova, e eu pegasse só para fazer a prova, a gente não está falando de mais nada, e eu preparo ela só digitalmente, com toda a matéria. Bum, tá aqui, ó.
tudo que você precisa saber. Tipo, o cursinho inteiro digital. E aí a outra pessoa tinha que ir no presencial. Eu bato que estatisticamente quem vai no digital ganha mais. Ué, quantas vezes no cursinho eu tinha que ficar lá, ai, eu já sei isso. E Quantas vezes tem eu não outras podia questões. acelerar o professor? E tem outras questões do online também, né? Meu filho faz um colégio aqui na cidade. Muito difícil, talvez o mais difícil de todos aqui da região na questão de ensino médio. Certo. E quando ele entrou, a gente ficou muito preocupado, porque não era exatamente o perfil dele. De ser um aluno, vamos supor, nota 10, não era bem. Acadêmico, né? Não era o perfil dele, a gente ficou muito preocupado, mas enfim, ele quis, foi uma decisão dele. Certo. E ele começou as aulas em fevereiro, entrou a pandemia. Então, e ele estudava num colégio muito bom, só que muito tradicionalista aqui em Valinhos. E ele foi para esse colégio que é muito maior, muito mais alunos, uma estrutura gigantesca e tal. E só dele ir lá já batia um medo. Falei, ele vai ficar perdido dentro da escola, né? Teve 2 meses de aula, entrou a pandemia em março. Ele sempre foi asmático, tal, tem um problema, uma questão de saúde com respiração muito forte, foi prematuro, enfim. A gente decidiu não voltar ele para as aulas de hipótese alguma, só assim no último do último caso a gente esperou assim a 3ª dose da vacina, enquanto o colégio foi permitindo, as leis estaduais foram permitindo que ele fizesse online, a gente foi permitindo. E por incrível que pareça, assim, por mais dificuldades que ele tenha passado, ele conseguiu se desenvolver no online. Por quê? Porque ele tinha uma questão de timidez, ele tinha uma questão de não conseguir se socializar, ele tinha uma questão de ter, às vezes, uma certa vergonha de tirar dúvidas com o professor. Ele tinha várias questões. E no online ele tinha salas separadas, individuais, para tirar esses plantões de dúvidas. Ele sabe, as provas, ele se desenvolveu muito no online, coisa que no Total. presencial não que ele não tenha feito, mas talvez ele teria sofrido muito mais. Ele teria encontrado Total. algumas E assim, para quem está barreiras. escutando a gente, para quem está escutando a gente, não quer dizer que a escola não dá outras coisas, né? Tem o social, tem muita coisa envolvida. E a gente não pode separar uma coisa e dizer que aquilo vai ser melhor. Não sei. Mas se eu for falar academicamente, se eu tivesse que apostar no cassino, eu pegasse 100 crianças. Eu pegasse 100 crianças no tradicional, 100 crianças que eu pudesse que todo o conteúdo tivesse online. Eu não estou falando online, ela ter disciplina para ela ver, não ver, tem muita coisa envolvida nisso, sabe? Mas para quem quer aprender, outra coisa, às vezes a gente está na escola, a gente não quer aprender aquilo, a gente tem que aprender aquilo, é diferente. Quando eu faço a fórmula, ninguém tem que aprender a fórmula, porque às vezes me pagam caro para aprender a fórmula. Então, assim, elas vão te pagar caro por uma mentoria, elas vão te pagar caro ou barato pelo aquilo que você está vendendo. É diferente. E eu falo que eu encontrei eu treino num lugar que treina CrossFit aqui. E o treinador chama Bernardo. E o Bernardo, vou dizer, ele não fala, mas eu acho que ele é o melhor treinador do Brasil. Por quê? Porque nos últimos 3, 4 anos, os melhores colocados no Mundial são atletas dele. Então, se o critério é colocação no Mundial, Resultado. ele não tem segundo lugar. Não tem segundo lugar, porque os atletas dos outros treinadores não foram para o Mundial. Ele é o melhor. E aí, por muito tempo antes disso, ele dava curso do que ele chamava do periodização inteligente. Ele começou a lutar uma guerra contra a própria CrossFit. Um combate. Porque ele acreditava que a periodização do jeito que os boxes faziam não era ideal. Nada de errado. Ele tinha a opinião dele. Ele acreditava que você treinar em alta intensidade todo dia é Não treinar em funciona. alta intensidade em nenhum dia. Ele não está falando que você tem que ir para... Corajoso ele. ele não está falando que você tem que ir para Smart Fit e treinar alta intensidade nenhum dia.
Ele está falando que se treinar todo dia, é nenhum dia. E se você não for num box tradicional, você vai treinar alta intensidade todo dia. Eu falo isso porque eu fiz 4 anos, eu visitei mais de 40 boxes, porque eu viajava e visitava os boxes. Era interessante a coisa. A gente treina lá em alta intensidade cerca de 3 vezes por semana, forças 2 vezes, a gente treina em Você vários. consegue ir todos os dias, Érico? Não. Eu vou todos os dias, às vezes até domingo. Por quê? Porque o treino é periodizado. Tem dia que eu vou lá e fico de boa na lagoa. É um Você treino não de faz baixa. E aquela... se alguém aumentar a intensidade, ele dá esporro. Assim, ele é meio homem das cavernas, assim. Ele não é a coisa mais educada do mundo, não. Assim, a gente sabe lá, é o meio estilo dele. Sei. Então tem dia que ele falou assim, Érico, hoje é baixa intensidade. Não é para subir a intensidade. Aí os caras falam assim, às vezes eles fazem uma brincadeira lá com ele, falam assim, peraí, eu vou terminar o treino em outro box. Ele falou assim, vai lá e fode o seu treino. Vai lá e fode. Agora, ele pode falar isso porque ele é o melhor do Brasil. Porque no final das contas, atleta não é Contra teoria, né? fatos não há... Contra resultados não há argumentos. Não é. E ele dava esse curso pro resto, viajava o Brasil ensinando essa periodização dele, que é um pouco controverso nesse mundo que a gente vive, do cross. Porque no cross, muitas vezes, se a gente não se matar no chão, a gente acha que não treinou. Eu acho que o cross está evoluindo, é um esporte novo, né? Desde que a pandemia voltou, ele não deu um curso mais presencial. Ele acredita que tem mais resultado com o digital. E ele pode. Agora pode, né? Tipo, não é complicado, assim. Não. Eu não tô falando de colocar 5 milhões de pessoas. Pô, aqui no Brasil parece que está rolando até as baladas já. No Rio de Janeiro, Dispensou a máscara ontem. Aqui também em São Paulo, né? então assim, tá ligado? Então, eu acho que Mas muito os do que se resultados dele não diminuíram. Os alunos dele... aumentaram. Quando eu falo é resultado proporcional. É engraçado isso, né? Eu medi isso no Insider também, uma mentoria minha, que tinha 3 encontros presenciais. E a pandemia fez ficar virtual. Os resultados aumentaram. Agora, eu gosto do presencial. Então, eventualmente, com Plat, com grupos menores, eu quero presencial, mas não é porque gera mais resultado. Era Eu mais quero, energia, eu também talvez. tenho voz. Eu tenho voz. Eu quero fazer isso por bons anos. E fazer isso nos meus termos é importante para mim também. Eu entro aqui a hora que eu quero, porque é a hora que eu quero. Se eu quisesse muita audiência, eu marcava um horário. Mas então, assim, eu faço isso há alguns anos, acho que quase todo dia desde 2017. Acho. Parei de contar. Então, assim, o que eu quero dizer é que se você quer a mentoria 1 a 1, você pode, porque você quer, isso faz, e você conta. Mas não é porque dá mais resultado. Porque aí a gente tem uma discussão estatística. Eu sou capaz de apostar alguns picolés de chicabon que, pelo que eu vejo, que é mais eficiente. Entendi, Érico. Eu, Entendi. eu, eu gosto dos meus alunos se encontrarem. Em dezembro vão se encontrar. Cara, preço de evento, acho que aumentou uns 70%. Tô falando sério. Eu quero ter esse contato presencial também. Eu acho que a escola não é só academia. Mas, se o critério é academia, ou 6 em 7, aí, e não a satisfação pessoal de ver pessoas, aí eu vou te falar. Eu sou capaz de apostar uns bons de Se fosse um cassino, eu botava meu dinheiro no outro. E falo isso academicamente mesmo. Agora, a gente não é um ser humano acadêmico, não é uma máquina. Né? Mas se o critério é passar no vestibular, acabou. Um online bate o presencial. Um Entendi. online, não qualquer online.
um online de alguém que sabe fazer online, que fez o curso, que sabe estruturar. Porque quando as escolas foram para online, elas não sabiam fazer online. Nenhuma escola foi designed, foi, foi projetada de cima para baixo para online. Elas, pô, nem os professores. É diferente ensinar online. Eu ensino, eu te falo isso. Agora, Eu acho se projetar que de cima para baixo, de, tipo assim, eu vou projetar uma escola com a melhor experiência online de todas, eu duvido. Eu duvido é a palavra que implica que eu tô querendo ter certo. Eu sou capaz de apostar meu dinheiro que estatisticamente, né, tem sempre exceções que online academicamente bate o digital. Tem uma coisa que eu falei, eu fui para uma praia e lá tinha um casal de franceses. E eles colocaram os filhos no homeschooling, que desde 1900 bolinha já tem, porque francês, desde que não tinha internet já tinha, né? Se fazia por livros e tal. E os filhos deles estão 2 a 3 séries à frente. Eu falei, como é que pode? Eles são gênios? Ele falou, não, é que você acaba, você acaba descobrindo. Cara, como é que é a prova da gente? Vou te falar como é que é a prova, sabe como é que é? Você fica lá, assim, a maioria das pessoas fica lá na aula assim, quase dormindo. Aí você fala, ih, caramba, tem que estudar para a prova. Aí você vai lá e estuda para, não quero desmerecer a prova, para o teste e passa. Só que se você pudesse estudar para o teste passar antes de ter que ficar lá na frente da aula escutando aquilo, dá para fazer. Eu lembro da minha faculdade, eu ia muito para festa, pô, tinha 20 e poucos anos, estava querendo aproveitar a vida. Ia para festa, ia para as aulas assim, ó, tipo, coisa de faculdade mesmo, ó. Quem tem pecado que atira a primeira pedra. Só que eu tinha que passar. E aí, 2, 3 dias, falei assim, ih, caramba, o que eu faço? Estudo a prova, estudo as provas anteriores, e aí vira a noite. Em uma noite, eu produzo mais cognitivamente para aquele teste do que semanas de enrolação. Quando eu falo enrolação, adorava ir para festa. Foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Não, cara, eu não tô falando que eu não acho que me desenvolveu como pessoa ir para festa. Me desenvolveu como pessoa fazer esses. Mas, cara, mestrado. Ó, minha esposa fez um PhD. PhD na Alemanha em Química de Vidros. E eu Nossa. vi esse PhD. E é o seguinte, eu comecei a entrar com os acadêmicos lá do PhD, entendeu? E eu fico observando lá dos alemão. Ela fazia lá com os alemão, lá em Jena, no interior da Alemanha. E eu comecei a sacar como é que funcionava o PhD. Você faz uma coisa, mas você fica de boa na lagoa. E aí você fala, ih, caramba, tem que escrever a tese. E a Juliana fez anos, eu não sei quantos anos de PhD, se foi 4. Cara, é o último ano que a parada rolou. E no último ano ela falou assim, ih, fudeu, tem que defender minha tese. Eu sei que ela fez mais anos porque ela, enfim. Mas chega uma hora que aí ela ficava debruçada. Debruçou. E eu acho que ela fez o PhD dela em 6 meses. Agora, se ela tivesse que fazer antes, porque ela queria que fazer antes, ela fazia. Sim. E ó, não é só ela não. Eu tô ligado, a galera tava de boa na lagoa lá. Eu, eu sou amigo, eu observo. Os caras, os alemães estavam de boa na lagoa. E eu vou culpar eles? Não, não vou. É uma perda de tempo. Se você acha que é uma perda de tempo, é uma vida fantástica a vida de PhD lá na Alemanha. Assim, eu acho, porra, é umas férias, assim, Aham. incríveis. E no final é uma morte. É uma coisa das mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. A gente não estudava para a prova antes da hora. Olha eu aqui, ó. Estou estudando. Que horas que eu estou estudando para dessa decoreba? Aqui. Estou estudando agora. Uma milha náutica tem 1.852 metros. Para que eu tenho que saber isso? Porque senão eu não consigo dirigir um barco. Então, assim, mas quando a prova não é só decoreba, é resultado, o digital bate. Eu acho. E assim. Então, a gente está vivendo uma revolução. E uma revolução Exatamente. mesmo. Uma revolução. E o Covid deu Ontem a Ju fez uma consulta de médico. Ela queria ir para o médico, a Ju é minha esposa.
E, cara, foi massa. Ela foi à consulta, falei, o que você achou? Ah, era massa, a médica era massa, adorei a médica me entendia, a médica sei lá o quê, médica. Eu falei, olha que louco, né? A médica é lá de São Paulo. Antes do Covid não ia rolar isso. Não era permitido. Hoje em dia a gente escolhe o médico que a gente quer escolher. E eu sei que nem toda medicina você pode fazer simplesmente falando, mas na maioria das vezes é só isso. É só Na isso. na maioria das vezes é só isso. A gente não tem que ter um contato pessoal. E quando tem, o médico marca, você vai fazer os exames, ela te mostra os exames que ele já recebe online, e ele fala assim, ah, você é assim. Ela não precisa te encostar. Em muitos dos casos. Que bom para o médico, que agora pode atender em casa, sem ter que, né, andar para o trabalho, se mora em São Paulo, né? Ou pagar aluguel onde ele não necessariamente gosta de morar, mas para não como fazer. Ai, que ótimo. O mundo está mudando. Ô, Érico, você acha que eu posso estar confundindo o processo de venda com a questão da entrega, né? Você está completamente confundindo a Confundindo. minha. Você está confundindo. E ó, se você quer vender 30, 30 serão. Vai lá e vende os 30. Mas o processo de venda é diferente da Não entrega. tem nada a ver com a entrega. Não, eu podia fazer um lançamento e vender. E agora, gente, eu vou ter 2 vagas para as pessoas que eu vou fazer o lançamento para elas. E aqui você se candidata para eu ser a sua vaga. Quantas pessoas já me ofereceram mais de 1 milhão para eu fazer um lançamento deles? Eu já fui oferecido algumas vezes. Empresas grandes. Eles queriam um melhor do Brasil. Eventualmente, eu não quero falar que eu sou o melhor do Brasil, mas eles achavam que eu era. Então, a percepção é realidade. E eu fiz? Não. Por quê? Porque não faz meu coração cantar. Meu projeto é educativo. Dinheiro por dinheiro eu já tinha lá no banco. Não tinha muito, mas eu tinha o suficiente. Quando eu decidi ir para essa parte, eu queria ensinar a pescar, porque é isso que faz meu coração cantar. Eu sou um educador. E tem gente que é um consultor, e eu não desmereço isso. Tem gente que o coração Mas eu acho cantar que não é ensinar a pescar, é entregar o peixe bonitinho ali no restaurante com a melhor então, mas isso é experiência. uma coisa. Então, exatamente isso que você está falando é um ponto que questiona muito a gente, né? Porque, por exemplo, vamos supor, hoje talvez eu deveria entregar o peixe pronto. Ah, é isso que você quer? Então tá aqui, vou te entregar o peixe pela questão financeira. Vamos supor, eu vou lucrar com o peixe, preciso lucrar com o peixe também. Pagar os boletos, Mas eu né? ainda fico presa nisso. Eu não quero entregar o peixe pronto de jeito nenhum. Eu quero ensinar a pessoa a pescar. E o caminho é mais difícil, Então você né? tem que ensinar É mais ela a difícil, mas é é o que me brilha. É o que eu falo, não, eu não quero fazer isso, eu não quero. fechou. Então você tem que começar a andar com pessoas que ensinam a pescar no digital. Então, por quê? Porque você tem pouca referência aí onde você está, naturalmente. Porque não a cidade onde você está, não tem nada a ver com a cidade. Aí, com as pessoas ao redor Sim, que você está. Porque você não está rodeada de pessoas que ensinam a pescar digitalmente. E eles vão falar, tipo, eu ganho dinheiro com isso, né? Tipo, você me pergunta, pô, tô completamente enviesado aqui. Mas meus alunos não estão, eles não ganham dinheiro falando que a coisa acontece. Eles não ganham dinheiro vendendo meu produto, é isso que eu quero dizer. Eles ganham dinheiro entendi. com, pô, e trocar ideia com eles é tudo de bom. Principalmente pessoas do seu próprio nicho que você vai acabar encontrando. Ah, quer dizer que é melhor assim. É, no nicho. É Acho muito que bom, né? essa ambiência realmente vai ser o grande segredo. É o que é difícil de vender, tá? Eu vou te falar, eu não consigo vender isso. Por mais que eu fale, não entra na cabeça das pessoas. Aí o que eu faço? Aí eu tenho uma estratégia. Eu vendo o que elas querem e entrego o que elas precisam. Então, assim, eu não Boa. compro ambiência. Eu sei que é importante, mas eu já tentei, não funciona. Não, a pessoa não entra na cabeça. Então, você quer o 6 em 7? Eu te vendo 6 em 7. Aí quando ela entra lá, fala assim, para ter o 6 em 7 você precisa de ambiente. Aqui tá aqui o ambiente. Tá aqui o suporte. Aí você começa a ver lá dentro. Aí você começa a perceber, nossa. Aí você começa a viver. Aí você começa a ter contato com outras pessoas. Talvez E uma aí trava você das começa a pessoas desenvolver. seja estar preparado para entrar nesse momento, né, Érica? Esse perfeccionismo leva muitas pessoas para trás.
Eu preciso estar preparado e pronto para entrar nesse ambiente. E, na verdade, a verdadeira é ao contrário, né? É você É, entrar nesse ambiente para conseguir estar preparado e pra- pronto. talvez você matou a. Você acertou na mosca. É o que eu Mas passo. É o mas que esse eu tenho processo passado há muito demora. tempo. Passei pelo fio da fórmula muitas vezes, muitas e muitas e muitas. Mas eu sempre acreditei esse limite, né, de que eu não tô pronta ainda, não tô pronta ainda, eu não tenho como eu posso compartilhar, não tenho como dividir com essas pessoas. A ambiência é uma coisa que gera medo, né? É, Estar no ambiente é uma coisa que gera um medo e esse medo trava às vezes outros medos. Ele abre porta para outras travas, entendeu? Então eu muito. sempre fico, nossa, mas eu não estou preparado o suficiente, eu não tenho material o suficiente para estar ali. E aí, quando você começa a perceber que sozinho você realmente não consegue, que a caminhada sozinha é igual subir um prédio, sei lá, escalar. Você pode conseguir sozinho, você pode, mas se você perguntar para alguém que fez, como que ela fez, ou ir junto com uma galera que quer subir também, vocês vão chegar. É. Mas Ah, é olha só, difícil. é tudo na vida. Eu queria sair do Brasil quando eu era estudante, era o meu próximo passo. E aí na faculdade tinha galera que queria arrumar um emprego, assim, estágio, emprego, seguir carreira, né? Uma Uhum. multinacional. E tinha galera que queria seguir no Brasil. Se eu andasse com um grupo, eles iam falar, meu Deus, aqui no Brasil, nossa, o mercado, quando eu saí, o mercado aqui tá tão bom, ficaram tentados. Aí eu comecei a andar com a galera que foi pra fora. Falei, cara, como é que arruma dinheiro pra ir pra fora? Ah, é assim. É Aí quando você assim. chegar lá, é assim. É É assim. E assim. aí eu comecei a andar e eventualmente saí. Mas se eu tivesse andado com a galera do emprego, ia ser mais difícil. Ah, mesma coisa, do concurso versus do empreendedorismo. Para um concurseiro raiz mesmo, desse bem raiz, empreendedorismo é uma coisa mais arriscada do mundo. Minha mãe fala isso o tempo inteiro. Ah, então eu comecei a andar com a galera do empreendedorismo, digitalmente para começar. Foi isso. Hoje em dia eu ando mais com a galera do empreendedorismo, mas é mais natural. Ou eles andam comigo, uma coisa assim. Ah, como é que eu conheci esses caras do Cross? Eles fizeram 6 em 7. Aí eu falei, que legal. E aí quando eu fiz, ele falou assim, nossa, você pensa diferente. Ele, eu penso diferente. Eu falei, nossa, que legal. Posso visitar? Pode. Aí eu visitei lá. Hoje eu treino com eles. Acho mó legal, assim. Sim. Tô super mais feliz, assim, comigo, sabe? Com ponto de vista de saúde. Mas não quer dizer que eu tava feliz também, não. Tava feliz também, mas, pô, por que não melhorar, né? Entendi. E é mais ou menos assim mesmo. Ah, outra coisa. Você acredita em signo? Mais ou menos. Muito. Então tá bom. Qual que é o seu Eu signo? sou totalmente mística, sou muito espiritualizada também, curto isso. Total. Qual que é o seu? O Eu meu é sou Sagitário. capricorniana e você é sagitariana. Capricorniano. O que o capricorniano é, hein? Conta pra mim. Então, uma das coisas que o capricorniano é um signo de elemento terra, é o bendito ver para crer, É o sabe? São Tomé, né? É o bendito Ó, São Tomé, é o cara da certeza. É o cara que precisa ver algo concreto, enxergar alguma coisa para dar o passo. Não é a pessoa de decisões rápidas, mas de decisões certas. Você entendeu? É uma pessoa de entendi. decisão certa. Mas não é uma pessoa de tomada de decisão rápida, é o São Tomé. E esse processo veio até que digital para mim e veio com você, porque, anos, Érico, muitos anos, muitos anos. Hoje eu olho e falo, gente, será que eu tinha probleminha na cabeça? Porque eu não conseguia entender. Será que era uma questão intelectual de verdade? Porque para mim foi um processo muito difícil para eu entender o que estava acontecendo. Mas eu precisava ver, E a minha chave virou com você, olha que maluco. Eu tinha um restaurante de comida saudável. Tive um restaurante durante 8 anos. E eu buscava processos de vendas.
E aí apareceu você lá no meu caminho na questão do processo de venda no digital. Mas eu engatinhava, enfim. Mas aí, nessa história, como eu tinha um restaurante, eu seguia várias pessoas, isso há muitos anos atrás, tá? Aham. Eu seguia a Bruna, da Cake Loves. Bruna E eu seguia Rabelo. a Bruna Rabelo. E eu segui a Bruna Rabelo quando ela tinha cabelo, quando ela tá assim, no começo, acho que foi tipo assim, na primeira e na segunda turma dela, sei lá, era muito iniciante, muito. E eu tinha um restaurante nessa época, só que o meu mercado, ele não era tão forte como é hoje. Então eu falava assim, eu posso dar um tiro no pé e ensinar as pessoas, vamos supor, fazer comida saudável, que na época era o auge. Então eu falava, meu, a gente ainda fica com aquela cabeça pequena, meu, ensina ou vendo, que era muito, não era um mercado como é hoje. Mas enfim, eu conheci a Bruna. E eu acompanhava a Bruna. Por algum tempo eu acompanhei a Bruna. E aí eu parei de acompanhar a Bruna, em algum momento também eu parei de seguir ela e voltei a ver ela uns 2 anos depois. E quando eu encontrei a Bruna de novo aqui, falei, gente, o que aconteceu com essa menina? Meu Deus do céu, o que é isso? Cara, Eu fiquei a muito espantada. Bruna A foi do Bruna, zero. Faixa é, branca. E sabe o que que ela é hoje? Ela fatura mais de 10 milhões de acredito. reais por ano. Eu entrevistei ela. Eu posso Eu falar porque eu acredito. entrevistei, faixa preta de segundo grau. Agora, deixa eu te falar por que eu te perguntei isso. Mas foi Eu, dela, eu mas o dela não foi assim uma história, sabe? É que você coloca assim, eu vou contar a história do faixa preta senta lá e conta a história. O dela eu vi. Você Eu viu, vi, né? eu Cara, vi, eu vi, ninguém me contou. E para todo mundo que eu falo de você, ou quando, né, começa essa história de lançamento, eu falo, gente, eu vi, é sério, eu vi, porque eu vi a menina, eu vi, eu acompanhei muito ela no começo. E o tempo, o time para ela estar numa situação assim, meu, já muito grande, foi de pouquíssimo tempo. Foi tipo assim, 1 ano e 7, 2 anos, nem 2 anos, assim, total. Eu falei, meu. Aí eu falei, agora eu entendi o que tá acontecendo. A Bruna foi o time. ó, eu tenho um aluno que chama Vainer Lira. W-A-Y-N-E-R. Vainer Lira. Vainer Lira. Ele joga tarô. Ele ensina tarô pela internet. E ele me deu um baralho de tarô. E eu tô começando a curtir essa parada, viu? Meu, é Então é o seguinte, muito vou te dar legal. ele fala o seguinte, de vez em quando fala para os seus alunos fazer uma pergunta, vou tirar uma carta para você. Então faz a pergunta para o baralho primeiro e depois a gente tira uma carta. E eu Eu, geralmente não sei interpretar a carta não, então você vai ter que perguntar para ele. mas, tá, mas eu vou vou fazer uma tirar, é pergunta randômico agora. mesmo. É pro Vou baralho. fazer. Faça uma pergunta, pense uma pergunta, faça uma pergunta. É, que você quer que o baralho responda. Tá, eu Uh, quero que o baralho me responda um caminho para as minhas travas, para minha pior trava que chama medo. tá bom, caminho Um para sua pior direcionamento. trava. Um direcionamento para sua pior trava que chama medo, ó. Tcharam. Vamos ver se. E ai, meu Deus. Mais uma carta que eu não sei o que é. Mas ó, vou te mostrar essa carta. Tira um print aí. Eu vou tirar, porque eu consigo ver Dois de depois. paus. Acho que é um dois de paus. Mas tira aí depois. E pergunta pro Viner. Se você achar o Instagram dele. Deixa eu ver o Instagram do Viner aqui pra você. Ele geralmente. Ele é um amor de pessoa. Ele. Viner. Mas eu faço isso em casa também. Eu tiro cartas aleatórias e Ó, aí eu fico buscando o significado para ver se no tá. dia eu encontro Eu não uma garanto isso não, que eu resposta. tô dando gorjeta com as cartas com a carteira dos outros, como diria minha esposa. Esse é o Vainer Lira. Se você mandar um direct para ele, manda esse print, eu acho que ele interpreta para você. Não esquece de Fazer falar qual isso. foi a pergunta, tá? Tá, vou, Então é vou isso aí. mandar. Carol, foi um prazer conversar com você. Te ajudei ou Obrigada, te Evelyn. atrapalhei? Não entendi.
Te ajudei ou te confundi mais ainda? Me ajudou. Não, a confusão é minha. Eu acho que tá tudo muito claro. A confusão é minha, mas tô no caminho. Tá no caminho. Eu tô no caminho. Em breve eu tô aí.